sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Foz Pet na TV, esse programa criado com muito amor para você. Você que está aí do outro lado, que é apaixonado pelo seu pet e por esse incrível universo do mundo pet, está no lugar certo. Porque aqui a gente sempre traz as melhores entrevistas e informações para vocês. E eu quero muito agradecer, mandar um super abraço para o pessoal da Pronto Dog, da Algomix, que está com a gente aqui no nosso programa. E vou falar um pouquinho de cada um deles. A Algomix é a marca de ração que está há mais de 20 anos no mercado. Porque quando a gente fala em nutrição animal, é tudo. A nutrição animal, uma boa ração, é o que vai dar longevidade para o seu pet, menos problemas digestivos, menos queda de pelo. Então, uma boa ração é tudo e a Algomix faz isso melhor do que ninguém. Há mais de 20 anos cuidando da nutrição, alimentação, suplementos, vitaminas, tudo que há de melhor para o seu pet, para o seu gatinho, para o seu cachorrinho. E aqui em Foz do Iguaçu você encontra a Algomix nas melhores agropecuárias. E a Pronto Dog também, esse incrível hospital veterinário que conta com diversas especialidades médicas, 24 horas. 24 horas, não só o centro de atendimento, a UTI, como a loja, e eles contam com uma farmácia. Aquela emergência que você pode ter no meio da noite, corre para Pronto Dog. O Instagram deles está aparecendo aqui na sua tela, é @ProntoDogFoz. Quero deixar um grande beijo para minha maquiadora, que cuida assim de mim tão bem, que cuida de todas as mulheres há mais de 10 anos, fazendo lindas maquiagens, é a Josiele Miller. O Instagram dela está aparecendo aqui na tela de vocês, @CoffeeMakeup_. Então corre lá, siga ela, pega todas as dicas. E também mandar um grande abraço para a Érica Valiati. A Érica Valiati é minha consultora de imagem, está me ensinando a aprender um pouquinho de moda, escolhe meus looks e faz um trabalho impecável como stylist. Então siga ela aqui no Instagram, é @EricaValiati. E quero falar do meu look do dia de hoje, agradecer. Quem cedeu o nosso look de hoje é a loja Pop Top. Looks maravilhosos, porque a missão deles é deixar você, mulher, ainda mais linda e na tendência do seu estilo. A Pop Top aqui em Foz do Iguaçu, eles têm 4 lojas, na Avenida Brasil 630, na Américo Sasdelli 1708, na Avenida República Argentina 3940 e na Rua Oswaldo Cruz 648, Vila Portes. A Pop Top, o Instagram deles também está aparecendo aqui para vocês, é @lojaspoptop. Um beijo para todas vocês da Pop Top e, gente, é maravilhoso, olha só, adorei meu look, obrigada, um beijo, é isso aí, gente. E no Foz Pet da TV de hoje, eu vou receber a doutora Juliana Esteves das Neves. Ela é especialista em felinos. A doutora Juliana é proprietária da Clinicat, especializada somente em felinos. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Que prazer receber você no Foz Pet na TV. Muito obrigada, o prazer é todo meu pelo convite. Olha, grande honra. Eu queria que você começasse contando para os nossos telespectadores um pouquinho da sua trajetória, doutora. Claro. Eu sou médica veterinária, eu sou formada há 13 anos, sou carioca, me formei no Rio de Janeiro e moro aqui em Foz do Iguaçu há 11 anos. Cliniquei em outro local e há 3 anos aproximadamente eu abri a Clinicat, já voltada para o público felino, e agora nos últimos meses a gente tem focado realmente o atendimento exclusivo para os gatos. E doutora, falando a importância de ter um atendimento assim exclusivo para os felinos, que é muito estressante aquele contato cães e felinos, Exato. Pela natureza do gato mesmo, ele se estressa muito, com o cheiro, com o latido dos cães. Então é importante a gente ter um espaço exclusivo para os gatos, deixa eles mais tranquilos, bem menos estressados, facilita muito o atendimento. Na hora que a gente vai fazer a consulta desse paciente, ele já está mais tranquilo, até o próprio cliente já fica mais tranquilo sabendo de que não tem nenhum outro animal, que ele não vai se estressar. Então, é muito melhor você procurar um ambiente que é focado exclusivo para gatos. E, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços oferecidos pela Clinicat. Nós temos desde as consultas tradicionais, consultas pediátricas, consultas geriátricas, consultas de manutenção, de rotina, de acompanhamento. Fazemos também cirurgias, desde as eletivas, como simples castrações, até cirurgias mais avançadas. Temos também a internação, temos uma loja com produtos veterinários, e produtos pet. Então, a clínica é bastante completa e nós oferecemos também os serviços de especialidades.
temos também vários colegas especialistas na cidade que prestam serviço para a gente, ortopedista, dermatologista, anestesista, diagnóstico por imagem, dentre outros. A clínica é 24 horas, doutora? Não, a clínica não é 24 horas, nós atendemos no horário comercial, de 8 ao meio-dia e de 2 às 18. Doutora, eu queria que você começasse falando um pouco do protocolo de vacinação dos gatos, da importância. Sim. O protocolo de vacinação, ele não é uma receita de bolo. A gente vai fazer adequado para cada paciente, de acordo com o estilo de vida desse gatinho. Se é um gatinho que mora sozinho, num apartamento, a gente tem um protocolo adequado para fazer para ele, de doenças que são mais fáceis para ele adquirir. Se é um gatinho que tem contato com muitos outros gatos, que vai à rua, então a gente já tem que pensar em outras doenças, como por exemplo a leucemia viral felina, que é uma doença transmitida entre os gatos pelo contato com as suas secreções, principalmente a saliva. Então gatos que são semidomiciliados, ou seja, que vivem dentro de casa, mas dão aquelas escapadinhas, precisam receber essa vacina. Então a gente vai moldar o protocolo de acordo com a realidade. O que nós temos em base aqui, a vacina antirrábica deve ser aplicada para todos os gatinhos, né? A partir dos 3 meses a gente já inicia o protocolo e sempre a gente indica fazer o teste de FIV e FeLV, que é o teste que detecta essas duas viroses, que é a AIDS e leucemia felina, que são doenças que não têm cura, mas têm controle, né? Fazendo a vacinação adequada e as orientações para não ter contato com gatos, que a gente não sabe a procedência e não ir à rua. A gente falando para o pessoal que está em casa, essas duas doenças são altamente contagiosas, né, doutor? Altamente contagiosas, muito graves, levam ao óbito, ainda não há cura para essas doenças, infelizmente. Então, nós precisamos nos resguardar nossos animais e ter posse, fazer posse responsável. Então, procurar sempre o melhor para eles em relação aos cuidados médicos veterinários de prevenção e evitar as fugas, sem sombra de dúvida. Doutora, eu adoto muitos animais aqui em Foz, então a dúvida de muita gente quando está adotando, por exemplo, já pegou um gato adulto. Sim. O protocolo, aí você não sabe o passado. Sim. Começa o protocolo do início. Do início, exatamente. A gente assume que esse gato nunca foi vacinado, então ele deve ser testado no momento da adoção e retestado 60 dias após, se a gente fizer um teste rápido, ou até uma semana após a adoção, para a gente ter certeza de que esse gatinho não tem AIDS ou leucemia. E o protocolo é o básico, inicial. Uma dose da vacina escolhida, seja tríplice, quádrupla ou quíntupla, e 21 a 30 dias após uma dose de reforço dessa vacina, juntamente com a vacina antirrábica. Olha, uma super dica, a doutora Juliana adotou, já faz o teste da FIV e da FeLV. Exato. Porque se você tem outros animais, outro gato em casa e tiver, né, evitar o contágio, né? Exatamente, é um risco muito grande de você adotar e já colocar esse gatinho dentro de casa. Eu costumo falar que essas doenças não têm cara, não tem como você olhar para o gatinho e falar, ah, ele tem AIDS ou leucemia. Não, você precisa testar e somente um negativo não quer dizer que ele realmente seja negativo. Por isso que é obrigatório fazer o reteste um tempo depois dessa adoção. Uma das perguntas que eu mais recebo é se um gato já pode nascer com FIV e a FeLV. Já pode? Infelizmente, sim. Transmissão pela mãezinha, né, enquanto ele está na barriguinha da mamãe, sendo gestado, e depois, na amamentação, ele pode adquirir, sim, essas viroses. Então, a Amanda Prado, ela mandou uma pergunta, obrigada pela participação. Doutora Juliana, quais são as doenças mais comuns em felinos, principalmente na nossa região? Exato. Então, é importante a gente falar de Foz do Iguaçu. Então, sem sombra de dúvidas, essas viroses são as mais comuns, a AIDS e leucemia. São doenças ainda que são pouco diagnosticadas, a gente precisa pesquisar mais. A gripe felina, né, que é muito conhecida como rinotraqueite, que causa bastante conjuntivite, secreção nasal, ocular, é muito comum. E, infelizmente, chegou há pouco tempo a esporotricose, que é uma doença fúngica, que é transmitida de um gato para o outro e é uma zoonose, transmite para a gente e para outros animais também. São as doenças mais comuns, temos várias outras, mas as que são mais atendidas na rotina. Você falou da esporotricose, na nossa região é bem comum. Exato. E passa para os humanos. Passa. Como que é o tratamento? É demorado da esporotricose, doutora? O tratamento é bastante longo, né? Ele deve ser prescrito e acompanhado por um médico veterinário, engloba o uso de algumas drogas que devem ser monitoradas porque podem ter efeitos colaterais. O tratamento geralmente é longo, mas vale lembrar que há cura, há a possibilidade desse gatinho ficar plenamente curado e nunca mais desenvolver ou transmitir a doença. Mas para isso tem que ser feito o diagnóstico, não é só de olho,
parece esporotricose, porque é uma ferida, mas muitas vezes não é. Ela pode se confundir com outras doenças, como até mesmo um câncer de pele. Então, nós precisamos investigar para instituir o tratamento adequado e minimizar os riscos de transmissão para a gente que está cuidando e para os outros animais e pessoas que vivem junto. Exatamente, gente, a automedicação nunca. O que eu escuto, gente, eu dei um remédio para e acaba piorando. Então, gente, por favor. A Rafaela Fernandes, ela pergunta para você, doutora Juliana, por que os gatos bebem pouca água e como incentivar eles a beber mais água? Rafaela, os gatos bebem pouca água porque é da natureza deles. A genética deles vem lá das savanas africanas. Então, o gato, geneticamente, ele está preparado para beber pouca água porque era o que ele encontrava, menor quantidade no ambiente de onde ele veio. Então, essa mudança de DNA ainda não aconteceu. Então, ele continua com essa genética de beber pouca água. Então, cabe a nós, que domesticamos os gatos, mudar essa rotina deles. E como é que a gente muda? Oferecendo cada vez mais alimento úmido, que é o sachêzinho ou aquele enlatado. Então, eu costumo falar que vamos oferecer como se fosse um sopão. A gente já pega o sachê, põe mais água dentro, sacode para ficar tudo com o mesmo saborzinho e oferecer diariamente para esse gatinho. A quantidade é o seu médico veterinário que vai indicar. Se é um gatinho mais gordinho ou mais magrinho, que aí vai ter que comer uma quantidade adequada. Mas oferecer desde que ele é bebê, porque quando ele é neném, que ele se acostuma, ele aprende com os novos sabores e texturas. Se você deixa para oferecer quando o gatinho já é adulto, é aquela história que a gente sempre escuta, doutora, mas ele não come, ele só toma o caldinho. E isso é comum, é porque a gente não acostumou ele desde pequeno. Então, oferecer sachês desde pequeno, água, muita fonte de água, potezinhos de vários tamanhos. Vários na casa. Vários na casa. Então, não é só botar, tem um lugar que ele come e bebe. Não. O pote de água vai estar na sala, no quarto, no corredor, na cozinha, espalhado por toda a casa. Para quando o gato estiver passando tranquilamente, ele vê o pote de água, ele, vou beber um pouquinho de água. Ele vai lá e toma uma aguinha. Agora, se ele está lá no quarto e a água está na cozinha, ele é mais preguiçoso, vai evitar de ir lá. Então, a gente tem que estimular ele colocando vários potes à disposição. É muito importante, porque eu também tenho muita dúvida, sachê faz bem, não faz? Eu sempre falo, gente, faz bem, tem nutrientes, tem água. Tem. O gato que não bebe água vai estar suprindo, né? Exatamente. É um mito de que sachê faz mal, que ele tem muito sal, muito sódio. Se você olhar atrás do pacotinho de sachê, vai dizer lá, primeira linha, 80% água. Então, a maior parte dele é água. Então, você pode dar com segurança, não vai fazer mal ao seu gato, desde que ele não tenha nenhuma restrição. Se o seu médico veterinário falou, ele não pode comer por tal motivo, respeite. Mas um gato saudável sem restrição pode comer sem problema algum. E, doutora, um gato que já foi identificado com problemas renais, como que é o tratamento? Depende, né? A doença renal crônica, ela pode ser crônica ou aguda, vai depender de qual estágio que ela vai ser identificada, em qual momento ela aconteceu. Tem várias formas de tratamento, né? Pensando na doença renal crônica, nós lidamos com 4 fases. As 2 primeiras são as fases iniciais e as 2 últimas são as fases mais tardias, que geralmente requerem maiores intervenções. Muitas vezes precisa mudar a dieta, oferecer uma dieta com menor quantidade de proteína e fósforo. Outras vezes não precisa mudar a dieta. Fazer suplementação com medicações nefroprotetoras, ou seja, que vão proteger a saúde do rim. Água, sempre muita água. Para este gato que é nefropata, mais ainda. A água vai ajudar a fazer com que a doença fique mais estável. Quanto mais hidratado o gato estiver, menor a chance dele ter desestabilizada a doença renal. Então, o básico do paciente nefropata, tomar muita água. E a gente está falando de gatos acima do peso, o Rafael mandou uma pergunta exatamente, como ajudar o meu gato que está acima do peso? Então, que é um problema grande de vários tutores, né? É um problema muito grande. E agora, nessa época da pandemia, a gente teve um boom de gatinhos obesos, porque os clientes ficaram em casa, aí ficam mais próximos do gatinho, e aí querem recompensar ele, e a recompensa não é só carinho, é comida, né? Isso é normal, nós fazemos no nosso dia a dia, quem dirá com os nossos pets. Então, esses gatinhos começaram a ficar muito mais gordinhos, até mesmo obesos. Então, a obesidade no mundo felino é algo que realmente está acontecendo, isso traz muitos prejuízos, né, preocupante. Esse gato pode vir a ser diabético, hipertenso, ter problemas no fígado, problema no coração. Então é gravíssimo, assim como é pra gente. E pra gente minimizar, o que a gente deve fazer?
enriquecimento alimentar e ambiental. E o que é isso? Nada demais. Basicamente é fazer com que o ambiente dele seja atrativo para que não seja aquele gato que come, bebe, dorme, ele não interage, ele não faz nada. Então, se a gente tirou ele da natureza, a gente tem que trazer essa interatividade para dentro de casa. Então, é colocar prateleiras para ele subir, descer, assim ele já vai se exercitar. Gastar 15 minutinhos do dia, se possível, para brincar com ele, oferecer então alimento úmido, ter comedouros interativos para ele comer mais devagar, então aqueles comedouros que parecem um labirinto, você vai colocar a raçãozinha ali disposta, até brincadeirinhas em casa com rolinhos de papel higiênico que você coloca um dentro do outro e faz furinho, coloca a raçãozinha ali dentro para ele ir rolando e aí ele vai gastando energia para a raçãozinha dele cair, ele comendo. Então dessa forma, fazendo ele se exercitar, comendo a quantidade que ele precisa de ração no dia, você vai medir, o seu veterinário vai te indicar quanto ele precisa comer, vai ver de acordo com a ração que você oferece e aquilo vai ser ofertado ao longo do dia. O gato petisca, então você vai oferecer várias porçõezinhas ao longo do dia com brinquedos. Tem muitos brinquedos que você coloca comidinha ali dentro e assim ele vai gastando energia ao longo do dia. Coloca a comidinha lá na última prateleira para ele poder subir e descer para poder comer. Fazendo isso e oferecendo alimento úmido, que é 80% água, a gente garante que ele está tendo um gasto energético bom de acordo com o que ele está ingerindo, para ele não ter sobrepeso. Ai, essa dica da doutora é maravilhosa. Muitos tutores chamam de playground, É o playground, na vertical. mesmo. Então, aquele gatinho que está prostrado, arranhando o sofá. E tem os arranhadores também, né? Tem os arranhadores verticais. É incrível. É incrível. E a gente acha que eles não usam. Eu digo por experiência, eu tenho gatinhos idosos em casa e eu não tinha esses arranhadores verticais, nem as prateleiras. Eu coloquei e os gatos usam tudo. Mudou a rotina deles. Eles usam as prateleirinhas e isso é um bom indicativo de que seu gato está bem de saúde. Que ele está subindo e descendo, ele não está com dificuldade para subir nos locais. Um gatinho idoso muitas vezes tem dor nas articulações, dor na pelve. Então você ter as prateleiras, você consegue ver se ele sobe, se ele desce. Viu que ele subia e descia, agora ele só quer ficar deitado? Opa, tem alguma coisa de errado, eu preciso verificar. E outro grande erro também é deixar potes e potes cheios 24 horas à disposição. Que de jeito nenhum. Pode, né? O gato ele é muito norteado no odor e no sabor. Se a gente deixa a comida em grande quantidade no ambiente, ela perde a crocância e começa a ficar molinha. E o gato não vai se interessar. Então a dica é, alimento sempre rasinho no pote, nada de montinho. Rasinho no pote e aí você refila mais vezes ao longo do dia. E se você trabalha o dia inteiro e não pode, tem as opções dos comedouros automáticos, que você coloca a quantidade diária e regula que a cada 2 horas, tantos gramas vai cair ao longo do dia. E ele vai estar sempre tendo comida fresquinha à disposição dele. Excelentes dicas, doutora Juliana. Doutora, eu queria falar um pouco da castração. A importância da castração e a dúvida frequente dos tutores é a partir de qual idade se castra. Porque tem gente que fala para mim, nossa, Gabriela, parece que meu gato de 4 meses, 5 já está no cio. É possível isso, doutor? É sim. É sim. As gatinhas, ainda mais a gente falando de Foz do Iguaçu, que é uma região muito quente, que tem muito sol, elas entram no cio muitas vezes muito cedo. A gata é diferente da cadela, que dá cio 2 vezes no ano. A gata, ela dá cio várias vezes ao ano, de acordo com a estação do ano que tem mais luminosidade, né? Então, basicamente, é o ano inteiro, porque no Brasil a gente não tem estação definida. Então, por isso que é comum a gente ver gatinhas de 4 a 5 meses já no cio. Então, sim, o que a gente indica é castrar essa gatinha por volta dos 5 meses para evitar as fugas, porque é instintivo, ela vai querer fugir para cruzar. E uma gatinha filhote de 5 meses gestante, isso é um risco muito grande, ela pode abortar, ela pode vir a óbito. Sem falar que, se caso isso não aconteça, vão ter vários outros filhotinhos e a gente não está exercendo a posse responsável. Então, vamos castrar as gatinhas em torno de 5 meses. Pode ser castrado mais tarde, não tem problema algum, desde que você consiga manter a sua gatinha dentro de casa, sem o risco dela fugir para cruzar. Mas a grande maioria das pessoas castra com 5 meses porque elas começam a miar muito e é incômodo. Né? Quando está no cio, mia muito. Aí a vizinhança às vezes reclama, né? Um vizinho de porta. Então, geralmente por volta de 5, 6 meses a gente castra. Pode castrar um pouco mais tarde, não tem problema, mas por 5 meses já é a idade ideal, até mesmo porque fazendo a castração e evitando os picos hormonais em decorrência do cio, a gente evita o desenvolvimento do câncer de mama. A gente não vai anular a possibilidade, porque está associado também com a genética do gatinho. Mas a gente vai reduzir muito, mais de 80% a chance dessa gatinha ter no futuro câncer de mama. E a gente sabe que os tumores mamários nas gatas
são muito mais agressivos do que nas cadelas. Então, por isso que a gente pede sempre para fazer a castração o quanto antes. Nas nossas doações, no termo, está obrigatório a castração, porque vai dar longevidade, vai evitar doenças, então a castração é fundamental. Exatamente. Tem uma pergunta até referente à castração do Roberto. Doutor, é verdade que a castração faz o gato engordar, mas é mito ou é verdade? Olha, é mito e eu tiro por experiência. Eu também acho, dos meus gatos e de vários outros que eu atendo. Se você castrou, independente da idade, mas você faz a alimentação regulada, que não é à vontade, acabou a ração, põe lá de novo, esse gato vai fazer a manutenção de peso, mas ele tem que ter a interação em casa, ele não pode só comer, beber e dormir. Ele tem que ter a agitação, o desenvolvimento, a brincadeira, tanto para a parte dele corporal como cerebral. Então, se você regula o alimento bem certinho, não há por que esse gato ganha peso. A gente sabe que quando castra, a gente retira os hormônios, parte dos hormônios sexuais, que são produzidos ali nos órgãos que a gente retira, e isso diminui sim o metabolismo do gato. Mas se você fizer bem certinho a quantidade adequada para a faixa etária dele e para o peso, não há por que ele ganhar peso. Você só tem que regular. Não, meu gato, também falo por mim, meu gato é castrado e é super magro, super também, saudável. Tá normal. Doutora, eu queria que você falasse um pouco assim, um gato novo acaba de chegar, já tem um outro adulto, que dica você pode dar ao pessoal que está em casa, essa interação? Que é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. É muito diferente do que quando você adota um cachorro, você vai colocar 2 cachorros juntos. Você coloca eles 2 no mesmo ambiente, um cheira o outro e já tá todo mundo amigo. Com o gato é completamente diferente. Vamos lembrar que o gato ele não costuma viver com muitos outros animais na rotina dele de vida livre. Então, para ele receber um novo membro, é um processo, assim como a gente. Quando a gente conhece uma pessoa, às vezes a gente já se identifica de cara, outras vezes não. A gente precisa de um tempo para poder entender essa pessoa, e os gatos também. Então, nada de já chegar com um gatinho novo, seja adulto, filhote, e já pôr junto do seu. Isso vai causar um estresse, pode causar um estresse muito grande, até mesmo um trauma. Então, chegou com um gatinho novo, não vai apresentar para ninguém. Esse gatinho novo vai para um cômodo separado. E lá ele vai ficar pelo menos 1 semana. E o seu outro gatinho vai começar a sentir o cheirinho dele por debaixo da porta. E assim vai ser até o momento que ele para de bufar. Porque geralmente ele bufa quando sente um odor, um feromônio diferente do gato. Parou de fazer isso? Joia! Podemos ir para a fase 2. A fase 2 é você levar propriamente o cheiro de um para o outro. Então, as mantinhas, os cobertores que estavam com os gatinhos, a gente faz uma troca de ambiente, para que eles conheçam os cheiros, mais propriamente dito. E aí, fez essa troca, parou de bufar, já está reconhecendo, e isso pode levar 1 semana ou 1 mês, a gente passa para outra fase, que é a introdução dos ambientes. Aí a gente troca os ambientes do gato. Aquele que estava preso começa a ter acesso à casa inteira e o que estava na casa inteira vai, por alguns momentos, para o quarto do outro gatinho. Mesmo esquema. Andou por tudo, está relaxado, não está bufando, agora já é a fase da gente introduzir os 2 no mesmo ambiente. Mas nada cara a cara. Cada um numa extremidade, distraído, cada dono vai para um lado, oferece uma comidinha para eles focarem no alimento ou no brinquedinho. E assim eles não vão dar muita ideia para aquele outro gatinho que está ali. Ele está se acostumando, tá tudo bem, eu estou sentindo o seu cheiro e tá tudo certo. Tem que ser assim, é ao acaso, mas é lento. O processo pode levar 1 semana, como pode levar 6 meses. Cada gato é de uma forma e a gente tem que respeitar, porque não respeitar pode envolver brigas, destruição do ambiente, marcação de território, até mesmo fugas. E um estresse muito grande para a família inteira. Então tem que ser lento se você quer manter os 2 gatinhos em casa em paz. Acho que a dica da doutora é o processo não pular etapas. Não pular etapas, sem nunca. pressa. Porque essa pressa, a ansiedade é normal, a gente é assim mesmo, prejudica os nossos animais. Então, para que eles vivam em harmonia para sempre, a gente tem que seguir passo a passo. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho dos cuidados especiais, assim, com unhas e com os idosos, e também queria que você falasse dos banhos. Tá. A dúvida maior que eu recebo é: gato precisa ou não precisa tomar banho? Joia. Então, gato precisa tomar banho? Não, não precisa. Mas ele pode? Pode, mas ele não precisa se você fizer o que tem que ser feito em casa. E o que tem que ser feito? Escovação diária. Não importa se é um gato de pelo curto ou pelo longo, ele precisa ser escovado. O de pelo longo, mais vezes, porque ele vai nosar. E esse nó, aí sim, pode trazer muito prejuízo. Ele não vai deixar a pele respirar e embaixo do local com nó pode criar fungos e bactérias e causar um problema de pele importante, que vai trazer desconforto para o gatinho. Então, o gato de pelo longo, a gente indica escovações diárias. No verão e no inverno, que é quando eles fazem a troca
do pelo, aí a gente pede até mais do que uma escovação diária. Então existem até escovas, como por exemplo a Furminator, é uma escova excelente, ela pode ser usada uma vez na semana, diferente da rasqueadeira. Ela tira o subpelo, aquele pelo que a escova comum e o pentinho não chega lá. E é justamente o subpelo que o gato ingere quando está se lambendo. Então, escovar esses gatos é muito importante para eles não engolirem bola de pelo e até mesmo causar uma obstrução. Então, é importante tomar esses cuidados. Fazendo isso, não precisa banhar o gato. Ele vai estar limpo, sem cheiro algum. Agora, se você precisa banhar, porque tem recomendação do médico veterinário ou por qualquer outro motivo, acostume esse gato desde pequeno e leve em ambientes próprios para gatos. Locais mistos que atendem cães e gatos ao mesmo tempo, o estresse é muito grande e a chance de ter um acidente também é muito grande. Então, mesmo que seja um local misto, geralmente eles têm horários específicos para banhar o gato, ou dias específicos. Procure esses horários. Não se aventure banhar em casa, porque pode cair água no ouvido, o gato pode se machucar, você pode sair arranhada. Então, procure um profissional que sabe manejar o gato. Então, ele vai fazer tudo, desde o corte de unha, que é extremamente importante, até o banho completo, se assim for necessário. E como você me perguntou, falou do corte de unha, principalmente em gato idoso, a gente não pode esquecer. Os gatinhos idosos, eles tendem a se movimentar menos porque eles podem ter problemas de articulação, como a artrite, que é a doença articular degenerativa. Então, como esses gatinhos se movimentam menos, eles desgastam menos as unhas, eles já não arranham mais tanto o arranhador ou o seu sofá como antigamente. E essa unha, ela vai crescendo e ela vai virando, podendo penetrar na pele do coxinho do gatinho. Isso causa muita dor, desconforto e infecção. Então, não é incomum a gente atender na clínica gatinhos idosos com a unha encravada. Então, tem que cortar. Se você não sabe cortar ou tem medo, peça para um profissional, tem muitas pessoas que podem ir no seu domicílio fazer esse corte, ou você leva na clínica ou na pet shop somente para fazer o corte de unha. É imprescindível manter a unha parada. Nossa, excelentes dicas de você, doutora. Nossa, é muito bom, porque tantas dúvidas dos tutores. E queria saber, doutora, quais são as alergias mais comuns nos felinos? Porque tem, né, alimentar, de pele, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que a mais comum, a primeira no topo da lista, é a alergia à saliva da pulga. Por mais que a gente não veja a pulga no gato, se ele for alérgico, basta algumas pulguinhas picarem que esse gatinho já vai ter contato com a saliva da pulga e vai desencadear um quadro de muita coceira, vai ter falha no pelo, vai cair, pode até fazer ferida de tanto que ele coça. Então, sem sombra de dúvida, a alergia à saliva da pulga é a principal. Então, se a gente tem um gatinho que sabidamente tem alergia à pulga, a gente não pode deixar ela chegar. Então, a gente tem que usar medidas repelentes para a pulga não chegar no gatinho. Então, existem pipetas, coleiras, que vão fazer essa proteção para o seu gatinho não desenvolver essa alergia. Além de alergia da pulga, que é a mais comum, temos as alergias alimentares, temos as alergias ambientais, né, que são alérgenos ambientais, ou seja, coisas que estão no ambiente que causam alergia no gato. Como, por exemplo, uma grama que você tem lá no seu quintal, os ácaros domésticos. É igual uma pessoa que tem rinite alérgica. Geralmente a rinite alérgica é por coisas que ela tem no ambiente dela. E os gatinhos também podem ter, causando até bronquite ou asma. E por fim, a gente tem o pior cenário, que é uma falha na barreira imunológica da pele, uma falha genética, que é a atopia. É o gato que responde exageradamente a tudo no ambiente. Todos os alérgenos comuns que um gato saudável tem contato e nada acontece, esse gato vai responder muitas vezes mais. E aí ele tem alergias muito exageradas. Não é tão comum quanto no cão a atopia, mas ela está presente no gato. Nós temos vários gatinhos diagnosticados e isso pode acontecer. É uma falha imunológica que acontece nesse gatinho. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma última pergunta que também é dúvidas frequentes sobre a saúde bucal no felino, né? Então, tem algum cuidado, alguma coisa que você recomenda que é super importante? É muito importante. Realmente, a saúde de todos começa pela boca. E o gato, a gente vê pouco a boca, né? O cliente mexe muito pouco na boca do gato porque tem medo, né? Não conhece. Mas o gatinho, por ter muitos dentinhos e uma boquinha pequena, ele acumula muito alimento no dente. E esse alimento acumulado, no futuro, vai gerar a placa dentária, que é o tártaro, que fica parecendo uma concreção, uma pedrinha que muda a cor do dente. E isso traz muito prejuízo à saúde dele. Não só em relação ao bafinho, perda de dente ou gengivite, até mesmo infecções no osso da boquinha da mandíbula. Mas essas bactérias que ali estão
podem se alojar no coração e nos rins, fazendo infecção nesses órgãos. E é gravíssimo. Esse animal pode vir a óbito por conta dessas infecções. Então, os gatinhos também merecem ter seus dentes escovados, por isso que é importante a gente acostumar desde filhote a mexer na boquinha do gatinho, para que ele não sinta nenhuma aversão. E nas consultas anuais que esse gatinho deve fazer de check-up, o veterinário vai sempre inspecionar a boquinha e dizer, olha, já está na hora de fazer uma limpeza sob anestesia geral, onde a gente vai tirar toda essa placa que está ali, e depois você vai fazer a manutenção, dando continuidade ao tratamento. E é muito possível um gatinho de 10, 12, 15 anos estar com todos os dentes na boca. Ele não precisa perder porque ele está ficando velhinho, mas depende de você fazer toda essa manutenção ao longo da vida dele. Acho que a longevidade do seu pet depende dos cuidados, do carinho e das percepções ao longo da vida que você em cada fase faz, né, Sem doutora? sombra de dúvida, não basta amar e dar o melhor em relação à alimentação e abrigo. A gente precisa focar nos cuidados preventivos da medicina veterinária, que é muito mais barato do que curar. Prevenir é muito melhor. Doutora Juliana, você é dona de um conhecimento incomensurável. Estou muito feliz de você ter vindo aqui no nosso programa dividir esses conhecimentos com o nosso público. Eu quero te agradecer aqui em nome da FAOS Pet na TV a sua presença. Eu queria que você deixasse o endereço da sua clínica, os seus contatos para as pessoas poderem te achar. Claro. A Clinicat ela está na Avenida República Argentina, 2752, em frente a Santimóveis, passando o estádio do ABC. O nosso Instagram é @ClinicatVet. E o WhatsApp é 991263400. A gente vai colocar também na tela para o pessoal de casa anotar, mas agradeço mais uma vez e volte mais vezes. Você é maravilhosa. Volto, só me convidar que eu volto, é um prazer. Muito obrigada. E assim, nesse clima maravilhoso, depois dessa entrevista incrível, a gente está concluindo o FAOS Pet na TV de hoje. Quero agradecer todo o carinho, todas as mensagens que a gente está recebendo de vocês. Meu muito obrigada, minha gratidão. Podem mandar e-mail para o e-mail que está aparecendo aqui, faospetnatv@gmail.com. Eu leio tudo e vocês estão mandando as histórias, contando momentos especiais, adoção. A gente vai fazer um programa especial só com essas histórias. Então, meu muito obrigada. Semana que vem a gente volta com mais um FAOS Pet na TV. Fiquem todos com Deus.